Oi, pessoal! Tá começando agora mais um episódio do Fora da Linha, o podcast do Sindimetrô. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o papel da educação popular e o que o sindicalismo tem a ver com isso. Eu sou Nádia Líbio e vou mediar essa conversa hoje. Junto comigo está o Chagas, que é presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias do Rio Grande do Sul. O Chagas é piloto e metroviário há 20 anos e também professor de Química. Também vai estar a Ana Paula Almada, que é segurança metroviária, diretora sindical e também graduada em História, Pedagogia e tem especializações na área de educação. Nos nossos convidados hoje está o Rodrigo Níquel, que é professor de História e coordenador do Emancipa, e o Júlio Rohr, que é bacharel e mestrando em Física na URGS e também professor de Matemática no nosso cursinho popular. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Para quem está nos escutando. Boa tarde. Boa noite, bom dia. Então, gente, estamos aqui para conversar hoje, ter um bate-papo sobre o que educação, política, sindicalismo, transporte público tem a ver. Então, a gente vai abrir um pouco, né, as nossas ideias sobre isso. Rodrigo, conta um pouco da tua trajetória no Emancipa, explica um pouco aí sobre esse projeto. Beleza, primeiro agradecer o convite aí, a oportunidade de estar mais uma vez com o sindicato aqui nesse espaço importante, né, e um espaço também de divulgação aí da nossa luta a partir da educação popular. A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular que se organiza nacionalmente já há 16 anos, internacionalmente também, temos trabalhos no continente africano, e aqui no Rio Grande do Sul a gente atua há 13 anos já, desde 2011, a partir da ideia do cursinho pré-universitário, né, de fazer a luta pela universidade, popularizá-la, né, democratizar esse acesso. A partir dali e com a relação com as comunidades, enfim, a gente foi ampliando as formas de fazer essa educação popular, mas sempre garantindo o sentido dela, né, que é um sentido de colocar o conhecimento a serviço da luta, das transformações que o Brasil precisa, dos trabalhadores, enfim. É um pouco por aí. Certo. E Chagas, conta um pouco então dessa ideia de um cursinho popular dentro do sindicato, né? Um pouco diferente, né? Porque a gente está aqui falando do cursinho que está sendo oferecido pelo Sindimetrô, que é formado para educação para concursos, né? Explica um pouco aí de onde surgiu essa ideia. Bom, a ideia parte também do princípio do que foi dito agora, né, de oportunizar para todas as pessoas, né? Hoje eu costumo dizer, tu vê médico é filho de médico, juiz é filho de juiz, e quando alguém de fora dessa casta consegue ascender, vira notícia do Jornal Nacional, né? Quer dizer, então a nossa ideia, primeiro, a gente entende que um sindicato, lógico, a gente tem que brigar pela categoria, pelos metroviários e metroviárias, melhores condições de trabalho, salários melhores, tudo isso, né? Só que essa luta vai ser todo ano, enquanto vivermos no capitalismo, né? Todo ano, ano após ano, será essa mesma luta. A gente entende que o nosso trabalho é muito maior, que é organizar a sociedade como um todo, a classe trabalhadora como um todo, né? E nesse sentido que entra o cursinho, quer dizer, oportunizar para pessoas que não têm oportunidade de pagar um curso, que custa caro, fazer um cursinho para concurso, custa muito caro. Tem gente, a gente fala, os concurseiros que pagando ficam anos, né, se dedicando para conseguir passar num concurso bom. Quer dizer, imagina a pessoa que não tem acesso a nada disso. Quer dizer, então a ideia do Sindimetrô é o quê? Proporcionar a essas pessoas, né, de menor renda, né, população mais carente da sociedade e de preferencialmente ali da região onde o Sindimetrô está, que é o Humaitá, é um bairro onde nós temos muitas favelas ali, ocupações, quer dizer, ameaçadas hoje pelo prefeito Melo de despejo, né, em função da expansão do 4º distrito, né, quer dizer, é oportunizar para essas pessoas que tenham acesso a uma educação melhor e que possam disputar bons empregos sim, para se inserirem melhor na sociedade. Bom, o Júlio, ele dá aula de matemática no cursinho. Conta um pouco como está sendo a tua experiência, desde quando está acontecendo e como é que está rolando. Então, pessoal, eu entrei na Emancipa no ano passado e passei um ano aí, eu nunca tinha dado aula antes, aí agora eu comecei a entender o que é um cursinho popular de verdade, para quem ele serve, né? Por que um cursinho popular ele tem que existir, né? Ah, já tem vários cursinhos aí, então quem quer estudar não é só ir no cursinho? Não, o pessoal já falou aí que não é bem assim, né? Então, essa ideia do cursinho do Sindimetrô é muito interessante. Eu tô achando a turma que ela, aos poucos, ela vai meio que entendendo que a proposta é outra, né? Isso é bem legal. No começo chega um monte de gente, assim, meio com todo individualista, né? Não, eu preciso passar, não, eu quero... Vamos lá, todo mundo tá disputando aqui, daí com o tempo, assim, com a medida que vai conversando durante as aulas, vai vendo que não é bem assim, né? Na verdade, todo mundo ali
tá fazendo um movimento revolucionário, que é o quê? Se educar, né? Se educar é uma coisa que te dá poder de se revoltar às coisas que são impostas, né? Porque daí você começa a entender, você começa a ocupar locais mais interessantes de poder, no caso, na sociedade, e consegue ter uma voz, né? Então, a educação ali, eu tô vendo que o pessoal tá começando a entender isso no cursinho. É bem legal, porque surge também pessoas que estavam até já sem esperança, bem dizer assim, de conseguir uma educação, sabe? Isso aí não é mais pra mim, né? Então, inclusive, boa parte da turma ela é de idade mais avançada, assim, você vê, não, faz 20 anos que eu não estudo, 30 anos, eu nem completei o ensino médio direito, bom, tá ali, né? Estão ali tentando, então isso é muito legal na turma, tô achando bem interessante. Então, nosso cursinho, em junho, começou a primeira turma com 120 estudantes, de forma gratuita. As aulas acontecem na sede do sindicato, que é no bairro Humaitá, como o Chagas falou. E agora, em setembro, abriu uma segunda turma. Então, esse projeto está se expandindo. Como é que funciona, assim, planos de futuro, Chagas? Já que, inicialmente, a ideia era um cursinho voltado para o concurso da Transurb, mas esse concurso ele ainda não saiu o edital. Como fica essa lacuna enquanto isso? Bom, aí tem o que eu quero, né, o que eu desejo e o que a gente vai conseguir fazer. Claro. Quer dizer, o primeiro passo foi dado, que era muito tempo, a gente queria promover esse curso e conseguimos. Quer dizer, agora com essa parceria com o Emancipa, mas foi uma coisa de muitos anos, né, e que a gente não conseguia fazer fluir. Quer dizer, agora o curso já existe. Ele existe, né? Quer dizer, já temos uma turma lá, como o Júlio disse, as pessoas já estão se conhecendo, estão começando a criar uma certa amizade, intimidade, quer dizer, isso é muito bom, né? Já começa a soltar mais, né? Mas a nossa ideia é o quê? Então, como não está marcado o concurso da Transurb, é expandir para outros concursos, né? Abrir um pouco mais o conteúdo. A gente tem as provas do Enem agora em seguida, em novembro, quer dizer, então uma preparação na área de português e matemática para o Enem, né? E aí também quem fazeja, quer dizer, quem estando dentro dessa área ali de português e matemática, né? E a informática que a gente está proporcionando agora, a pessoa pode ir ali para se aperfeiçoar mais, para melhorar o seu conhecimento, né? Mas a ideia, eu disse, aí agora o meu sonho é que a gente tenha aula no Sindimetrô de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Quer dizer, que a gente tenha realmente um pré-vestibular com todos os conteúdos sendo disponibilizados, né? Que a gente possa disponibilizar mais condições para os alunos, né? Hoje nós disponibilizamos a sede, os professores, mas é lógico que precisa mais, a gente precisa de uma biblioteca, a gente precisa de grupos de estudo. Quer dizer, a gente começa a conversar, que nem eu não leciono mais, mas muitos anos fui professor de Química, quer dizer, eu posso ajudar. A Omada, que vai estar aqui daqui a pouco com a gente, é uma professora de História, e dentro da categoria de metroviária nós temos muitos professores, né? Quer dizer, que a gente pode, de repente, se cada um poder doar um turno seu da semana, a gente montar turmas, né? Montar turmas e bem maiores, e aí sim, né? Com uma preparação, como é que eu vou dizer assim, não é mais rígida, mas uma preparação mais qualificada, com mais tempo, né? Com tudo que envolve o ensino. Mas então o projeto é esse, lógico, né? Vamos ver o que é possível, não depende de mim, não depende do Sindimetrô, depende de toda uma categoria, depende das pessoas estarem dispostas a colaborar também, né? E a gente vê que tem bastante procura, né? Em junho, então, começaram 120 estudantes e uma lista de espera muito grande, né? Eu acompanhei as inscrições e muita gente, por exemplo, não podia nesse horário que é sábado de manhã, né? Então, assim, muita gente trabalha, muita gente tem filhos em casa, muita gente é terceirizado ou está trabalhando de bico. Então, assim, esse público é muito diferente, né, do que vocês chamaram ali dos concurseiros, que tem uma rotina de estudo, que conseguem ter uma estabilidade. Então, acho que a gente pode também falar um pouco desses mitos da meritocracia, né? Estuda quem quer, Rodrigo? É só estudar? Não é bem assim no Brasil. Como é que funciona? Como funciona, como então? funciona? Diga lá. Ou como não funciona. Como deveria ou como poderia funcionar. Como funciona, como poderia, né? Daria para fazer vários programas sobre isso. Mas uma síntese, talvez, que a gente possa colocar, que é o seguinte, né? Desde sempre a sociedade brasileira é uma sociedade excludente. Isso é fato, tá dado, né? Se organiza a partir de uma lógica de um capitalismo dependente, enfim, que ainda mais superexplora o trabalho e, consequentemente, também nega uma gama de direitos para essa sociedade, né? E se a gente pega historicamente no Brasil, só no século XX começa de fato um projeto de país, consequentemente também um projeto
de política pública para a educação e essa educação como um projeto social para realizar esse projeto de nação, né? Cheio de dificuldades ainda e debilidades, enfim, porque ainda sob o paradigma do capitalismo dependente, né? Mas que possibilitou já que uma gama grande da sociedade brasileira adentrasse, né, os espaços da educação. Mas o fato é que a gente precisa derrubar muitos muros ainda. Essa é a verdade. Então a gente continua conversando nosso papo no próximo bloco. Vamos tomar um fôlego aí e logo voltamos. Deixa eu só contar uma piada antes de terminar. Logo começou Por favor. esse nosso cursinho ali, né? Um dos alunos veio falar comigo e perguntou: pô, o sindicato de vocês tem sede na praia? Eu disse: não, nós não temos, mas a gente pode parar o cursinho agora e botar esse dinheiro numa sede da praia. Quer dizer, só pra ver. Ah, não, mas é. Pra onde vai, né? É, pra como as pessoas têm que começar a entender, né? As coisas. Boa. Eu quero ir pra praia. Tá certo. Eu quero dar aula lá. E voltamos aqui com o nosso bate-papo do Fora da Linha, podcast do Sindimetrô. Agora, por uma questão de logística, a gente está fazendo uma dança das cadeiras hoje com os nossos participantes. A Almada, que é dirigente sindical e professora de História também. Um dado de uma pesquisa do IBGE de 2022 mostra uma lacuna muito grande dos jovens entre 14 e 29 anos, que cerca de 18% deles, que são 52 milhões de pessoas, não completaram o ensino médio, ou porque abandonaram, ou porque nunca frequentaram a escola, né? Então, o que a gente estava falando com o Rodrigo antes, é desse projeto de educação que ele começa a ser pensado muito recentemente na nossa história, né? Então, assim, a gente ainda tem lacunas muito grandes. E, bom, um dos motivos, né, para abandonar os estudos seria justamente o trabalho. E, pela questão de gênero, também as mulheres, no caso de gravidez, ou enfim, falta de interesse entre longas aspas, né, no caso das mulheres que tem esse peso do patriarcado com relação ao cuidado tanto de crianças, né, ou quanto de adultos, né, pessoas mais velhas. Almada, fala um pouco sobre isso, como é para ti trabalhar e maternar, estudar. Então, boa tarde a todos, é um prazer. O que acontece? Acontece que a possibilidade do jovem estudar hoje em dia não depende só da boa vontade dele e do interesse dele em fazer, né? Isso é um movimento que ele tem que mover muitas pessoas para conseguir estar na sala de aula. E uma sala de aula que muitas vezes não é interessante, uma sala de aula que muitas vezes não tem luz, uma sala de aula que... bom, a gente tem um dado da caravana do CEPERS que fez a respeito da qualidade só da estrutura física, a gente não está falando nem de falta de professores nas escolas gaúchas, e os números são alarmantes, assim, um absurdo. Somente 99 escolas do estado inteiro não precisam de nenhum tipo de reforma. E aí a gente está falando, né, dessa estrutura mesmo, né, do que vem por trás antes do jovem, da jovem chegar na escola, né? Então, assim, é falta de material, falta de transporte, né, muitas coisas. Bom, a gente teve esse caso revoltante, né, da Prefeitura de Porto Alegre, numa investigação, que foram mais de 110 milhões de reais gastos em materiais pedagógicos que estavam simplesmente abandonados em locais assim, ó, insalubres, que não foram entregues para as escolas, que foram comprados sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, assim, e nenhuma consulta às escolas, né? E a gente volta um pouco à questão da política, né, que muita gente fica falando: ah, mas não pode envolver educação com política, educação é educação. Mas, assim, o quanto é importante, além da gente ter os investimentos, que a gente sabe que são brigas históricas e muito importantes, a questão da gestão democrática, né? De ter essa conversa com as escolas, de ouvir, de ter esses projetos que são a participação de quem está ali no dia a dia, né? Quem é professor vai estar sendo professor, quem é servidor vai estar ali, independente da gestão que vai estar ali 2, 4 anos, mas vai continuar com o projeto, né? Então, Rodrigo, tu tá há quanto tempo no Emancipa? Ah, bastante. 13. 13 anos? Aqui no Rio Grande do Sul, desde o início, né? Isso. E como é que funciona, assim, a questão da mobilização
política dos professores, da educação, como isso é visto, assim, dentro do projeto e de uma maneira mais ampla, assim, nos teus ambientes de trabalho como professor. Sim. É uma questão essencial, né? Porque não tem como dissociar a educação popular do ato político. Ela nasce de um ato político, se a gente recuperar a experiência histórica de Freire lá atrás, né? Naquele movimento de buscar a alfabetização dos adultos, enfim, mas também com um processo de politização a partir da sua própria realidade, compreender, né, desmitificar a sua realidade. Então, a gente costuma dizer que a gente pega essa experiência, atualiza ela para o século XXI, né, e procura, e sempre diz que a educação popular, ela tem, é difícil de fato tu nominá-la, assim, né, dar o conceito, mas algumas coisas são básicas, fundamentais. Ela é uma prática social, ela é uma experiência político-pedagógica, né, e ela é matéria do conhecimento. Então são questões indissociáveis, né, não tem como. E obviamente que a gente coloca isso, né, a própria existência do cursinho, do porquê que ele existe, a necessidade dele, como o Júlio falou anteriormente, a formação político-pedagógica com os nossos professores para que eles compreendam, né, que a gente parte dessa sala de aula, de disputar uma vaga na universidade, mas a gente quer ir além, quer botar o conhecimento a serviço das transformações necessárias, né? E aí é um processo muito rico, porque como o próprio Júlio falou, né, às vezes tem colegas que vêm de espaços que infelizmente não tem algum elemento de politização, de debate, e ali eles se deparam com essa possibilidade, né? Então, obviamente, também tem certas debilidades, mas o balanço é sempre mais positivo. E Chagas, falando assim, mais amplamente de investimentos públicos, a questão dos nossos governos, tanto federal, estadual, quanto municipal, quanto isso vai fazer diferença na questão de políticas, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que entender, em cima do que o Rodrigo falou, é que o conhecimento não pertence a ninguém. O conhecimento, ele é da humanidade, quer dizer. E para isso a humanidade caminhou milhares de anos até chegar ao ponto que nós chegamos, né? Quer dizer, então isso tem que ser compartilhado. Não pode ser de uma pessoa, de uma empresa ou de um governo, ou seja o que for. Esse conhecimento tem que ser compartilhado. E da forma como nós temos hoje gerida a União, os estados, os municípios, quer dizer, nós temos o caso aqui do Melo, né, que é um absurdo, quer dizer, isso é roubalheira, o nome é roubalheira, né, quer dizer, comprou, não distribuiu, quer dizer, comprou uma que não precisava, mais de 100 milhões, coisa que nenhum de nós mortais sabemos quanto que é isso de dinheiro. 100 milhões, quer dizer, eu não tenho nem ideia o que é 1 milhão, que já 100 milhões, quer dizer, dinheiro posto fora, dinheiro público, né, que poderia ser revertido nas escolas, né, na parte física, em material pedagógico, na qualificação, no investimento na qualificação dos professores, que é fundamental, né, para levar o nível, né. No estado, nós vemos o governo Leite fechando sala de aula após sala de aula, dia após dia, fecha sala de aulas, e é isso, um governo que só faz mídia, quer dizer, e todo esse dinheiro do estado não é diferente do município, quer dizer, a forma como é gerido o dinheiro, quer dizer, e aí nós pegamos uma fase agora como nós estamos, com o clima nos maltratando, com enchentes, quer dizer, daí tu começa a ver que todos os planos de contingenciamento, sejam dos municípios ou do estado, não foram feitos. Existem os planos, existem projetos, se não foram feitos porque não tinha dinheiro. Quer dizer, não tinha dinheiro porque a prioridade desse governo é outra. Quer dizer, no governo federal agora foi anunciado há poucos dias a Fundação Lehman, quer dizer, um dos caras mais ricos do mundo, que não vou usar a expressão roubou, né, mas ele está envolvido lá no rolo das Americanas de mais de 30 bi. Entregar o galinheiro para a raposa. Quer dizer, o cara vai participar da parte pedagógica, vai me ajudar, né, do Ministério da Educação, que é do governo que a gente diz que é pró-trabalhadores. Mentira, quer dizer, então nós vamos manter esse status quo permanentemente. Quer dizer, então, e aí sim se torna mais importante os movimentos como do Sindimetrô, como do Emancipa, conseguir espalhar um pouco mais, né, o conhecimento para que as pessoas tomem ciência do que acontece. E isso vai reverter lá na frente no voto. Vamos mudar a vida pelo voto? Claro que não, mas podemos melhorar um pouquinho. Politização, né? Aí a gente consegue perceber isso, desse desmonte da educação de uma maneira... A gente sabe que a educação demora muito tempo, né, pra gente ver os efeitos, mas os efeitos do desmonte, eles são imediatos, bem fáceis, né, de serem percebidos, né? Por exemplo, do caos gerado pelo governo Bolsonaro, que durante o governo dele foi
o governo que em 20 anos menos investiu em educação e na ciência da tecnologia, né? Então, assim, isso é um projeto, né? É um projeto político. E mais investiu em segurança, ou seja, tem uma distorção muito grande. Em repressão. É repressão, exato. Segurança, quando a gente fala, desculpa, é repressão a palavra certa. Então, assim, a gente vai se dando conta, né, de que para onde está indo, né, o dinheiro dos nossos impostos, que poderia estar sendo revertido para melhorar a vida das pessoas, e está indo para onde, né? O que isso tem a ver comigo? E aí vem, né, o conhecimento de novo. O conhecimento é de todos. O conhecimento não quer dizer tu ser doutor, tu ser um engenheiro, tu ser médico, tu ser um professor. Não. Tu não precisa ter uma graduação para ter o conhecimento, né? Então, para nós, o que importa é que as pessoas absorvam o conhecimento, né? Para que possam, a partir daí, do conhecimento, transformar a sociedade. E valorizar os saberes populares, tradicionais, oriundos Voltamos da experiência, da prática, né? Com certeza. As pessoas, quando têm uma carga horária, que nem o brasileiro o trabalhador tem, eles não têm tempo para pensar sobre o que está acontecendo na volta dele. Ele simplesmente acorda às 5 da manhã para pegar 2, 3 conduções para chegar no serviço, vai trabalhar exaustivamente até o final do turno, vai pegar mais 2, 3 conduções, vai demorar o dobro do tempo para voltar para casa, que é o horário de pico, e quer chegar em casa, tomar um banho e, se Deus quiser, comer alguma coisa para no outro dia fazer tudo de novo. Quando a gente vai falar de mulheres, a gente vai falar de uma jornada ininterrupta, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes esse exercício de pensar, poder refletir, parar, os corpos já estão tão cansados, tão desgastados por várias questões. Também tem a questão de racismo e insegurança ambiental, né, climática agora também, do quanto que essas pessoas já, que espaço que elas têm para poder pensar, para poder fazer diferente. Mas aí no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre esses espaços, né? Quais são esses respiros que é possível, né? Estamos aí resistindo. Para concluir, eu sempre tenho que dar uma última palavra. Vai, fala aí, Zé. Prometo que terceiro eu não faço isso. Não, o exemplo que a Almada deu ainda, teoricamente no Brasil é o privilegiado, o que tem emprego. O que acorda cedo e tem um emprego. Nós, da Transurb, transportamos o cara que acorda todo dia, ele vai ter que lutar por um prato de comida. Quer dizer, quem dirá dinheiro para pagar passagem, que a gente defende a tarifa zero, é muito caro. Estamos de volta com Fora da Linha, o podcast do Sindimetrô. E, bom, quando a gente fala de educação e educação popular, a gente fala de acesso, né? E, bom, acesso não só ao conhecimento, mas também à cidade, né? Ao transporte. Eu queria trazer um pouco da gente colocar essas duas coisas juntas, né? O quanto que o acesso, tanto à cidade, a questão da mobilidade urbana, tem a ver com acesso à educação. Bom, a mobilidade urbana é fundamental, né? Principalmente nos grandes centros. Não é à toa, o Sindimetrô depende já há 10 anos, pelo menos, da tarifa zero, né? Coisa que diziam que nós éramos demagogos quando defendíamos tarifa zero, e hoje não, está na pauta do dia, né? Em muitos municípios, mais de 80 do Brasil, já existe a tarifa zero no transporte, e em municípios como São Paulo está sendo discutido. Porto Alegre já começou também a ser discutido, né? A tarifa zero. Sempre é bom lembrar, para quem está nos escutando, né? O transporte desde 2013, né? Com uma emenda da deputada Erundina, passou a ser um direito social, junto com a educação, saúde, habitação, certo? Então é um direito de todos e obrigação, então, do Estado, dos estados, dos municípios e da União de subsidiar. Certo. A discussão que nós temos hoje é o quê? O sistema de transporte, com a pandemia, ficou claro que está falido. Todo o sistema de transporte está falido. Não existe um município, pegar a região metropolitana de Porto Alegre, onde os municípios não coloquem dinheiro nas empresas de ônibus. O Melo já colocou só esse ano mais de 130 milhões na Carris, né, nas empresas privadas. Quer dizer, quando ele põe 1 milhão na Carris, ele diz que a empresa é deficitária, mas já botou mais de 130 nas privadas. Quer dizer, estão falidos. A discussão que nós temos que ter é o quê? O dinheiro vai sair da União, vai sair dos estados, vai sair do município. Nós temos que decidir o quê? Para quem vai ser esse subsídio? Vai ser para a empresa pública, como a Transurb, como a Carris, ou vai ser para o bolso do empresário? Essa é a discussão que, para nós, hoje está na pauta, né? E, lógico, o transporte de qualidade, para estudantes, né, que utilizam a Transurb, é fundamental. Para quem vai trabalhar, chegar em condições, né, disposto ao trabalho, é importante também. Então, é a pauta que está no dia, sem dúvida alguma, uma das mais importantes que nós temos. E aqui em Porto Alegre, veio na contramão, né,
discussão que está rolando tanto aqui no Brasil, a questão da tarifa zero, a questão do transporte coletivo. Na Europa também isso já é bastante dado, né? O quanto que ter acesso a transporte público melhora a vida das pessoas, é melhor para o planeta, e enfim. E aqui em Porto Alegre, o prefeito em 2021, Sebastião Melo, ele mudou bastante as políticas de direitos com relação ao meio passe, às gratuidades, e um estudo da EPTC revelou que de 2019 a 2022 caiu em 77% o número de usuários, de estudantes do benefício da passagem. E a gente percebe que essas coisas não são dadas, esses direitos não são dados, mas eles são retirados em momentos, né, como foi na pandemia, que o pessoal estava em casa, né, então assim não ia ter esse impacto. Então, nesses momentos de crise, os direitos eles são retirados, e passada a pandemia, né, eles não retornam. Então, quanto é importante a gente seguir lutando e se mobilizando e ocupando outros espaços, né, como por exemplo o cursinho. Aqui puxando sempre a brasa para o nosso assado, para não se perder. Júlio, como está sendo para ti, então, se envolver mais com educação política, educação popular? Isso já era uma coisa dada para ti? Tu era militante, tu era envolvido com política, tu era metido com essas coisas? E olha lá como vem a pauta, né? Veio igual. Então, rapidamente, para não me prolongar muito o papo, né? Eu sempre digo que eu acho que eu vivi muitos personagens na minha vida já. Porque em 2013, quando tava tendo aquele lance das manifestações gerais, assim, não... 20 centavos. Pois é, né? Então, aí que nem eu até já falei pra... Eu tava no exército nesse momento aprendendo a usar gás lacrimogêneo e cacetete, né? Por quê? Pra pegar vagabundo, é isso aí, né? Todos, né? Baderneiro. Então, eu tive muitas mentalidades durante a minha vida e felizmente, quando eu finalmente... Eu tava lá no Haiti, fui em missão de paz do Haiti, né? Pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, na verdade. Mas... E daí, lá eu falei assim, meu... Chega dessa vida, sabe? Eu vou sair daqui, eu vou voltar do Haiti, vou me inscrever num cursinho. Eu tinha dinheiro pra pagar, porque eu tava no Haiti, né? Daí voltei e já cheguei, pronto. Vou me inscrever no cursinho. E aí... E eu queria cursar uma ciência. Aí pronto, fui pra URGS, cursar física. Aí pronto, tomando na cabeça, assim, na argumentação. Perdendo várias vezes, sendo cancelado 1 trilhão de vezes. Mas assim, ó, fui percebendo a importância de que, meu, não é pela meritocracia, né, que vai funcionar esse país, né? Então a universidade te deu uma vivência Exatamente. política diferente, que não é muito comum o pessoal das exatas também, né? O pessoal já é mais conservadorzinho, né? Exato, né? Então, e aí... Mas tem ali, tá? Isso. Só catar. Foi desenvolvendo até que eu falei assim, meu, esse pessoal tem um projeto massa aí, condiz com o que eu quero, eu vou começar a tentar ensinar lá, então. Foi assim, então. Bom, e aí, a gente estava falando também de... Vamos tentar falar coisa boa? Vamos difícil nesse assunto, né? Vamos pensar como poderia ser... Então, o a que gente existe, pode tentar... A gente tá maluco querendo pensar que uma cidade pode ser legal, que a gente pode ter acesso às coisas, que a gente tem direito às coisas, a uma educação de qualidade, a um transporte de qualidade. A gente é maluco por pensar isso? Não, nem um pouco maluco. Não é sonho, Estamos é pedindo muito? Possibilidade. É possibilidade. A gente tem exemplos espalhados pelo mundo, infelizmente não aqui no Brasil, né? Mas se a gente for pegar caso como Finlândia, por exemplo, lá na Finlândia, nos últimos 30 anos, ou em 30 anos, eles conseguiram revolucionar a qualidade do ensino. Baseado em quê? Em 2 pilares. O primeiro pilar, a educação é igualitária para todos. O filho do operário estuda junto com o filho do empresário. E os dois vão sair com o mesmo conhecimento daquele ambiente e com as mesmas oportunidades quando se trata onde o seu conhecimento vai lhe levar. Lá naquele ambiente ele vai ter um refeitório para fazer as refeições saudáveis, fartas, tem um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, onde identifica qualquer tipo de transtorno que a criança possa ter, desde... Hoje em dia é muito comum, né, e muito diagnosticado, e que faz diferença na qualidade da educação que aquela criança vai ter, e isso a psicologia já vai intervir naquele momento para auxiliar aquela criança no decorrer da sua vida acadêmica.
E o segundo ponto lá na Finlândia que acontece é a valorização sem precedente dos professores. Os professores, eles são altamente qualificados, eles nem recebem salários tão altos, porém, eles têm uma voz ativa muito grande na sua participação na sala de aula e na política de educação do país. Tanto que isso faz com que a profissão de professor lá seja tão quista quanto um médico ou um advogado. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, né? Que o professor e a professora sejam tão valorizados na nossa sociedade quanto o médico e uma médica, né? E, bom, a gente tem um dado bom, que é o percentual da nossa população no último censo em 2022, é que pessoas com ensino superior completo saltou de 17,5% para 2019 para 19,2%. Então, assim, quase 20% da nossa sociedade está tendo acesso, hoje em dia, a um ensino superior, e a gente sabe que são ambientes muito difíceis de serem chegados por pessoas das periferias, pessoas mais pobres, pessoas oriundas de um lugar que não é a melhor escola, da elite. E, bom, a gente tem que enfrentar isso, e uma das maneiras, né, práticas, que já completou 10 anos, é a política de cotas, né, que, para quem não sabe, existem cotas no Brasil desde sempre, né, Chagas? Mas para o pessoal aí de baixa renda, e também as cotas raciais, é recente, né? É recente, e a forma democratizada, né, que é uma reparação histórica, né? É uma discussão, infelizmente, que é muito viva no Brasil, não existe o porquê disso, né? Quer dizer, é pela falta de conhecimento, naturalmente. Não tem porquê, uma reparação histórica que tem que ser feita, e é muito tímida ainda, perto do que deve ser. Mas ainda do que a Almada falou, os professores na Finlândia, mas não, lógico, lá seria o nosso ideal. Mas se nós formos para o Uruguai aqui, o Uruguai perto do Brasil não é nada, um PIBzinho, vamos dizer, não é nada, e a educação, desde a pré-escola até a universidade, é financiada pelo Estado, quer dizer. Isso é no Uruguai, um país pobre. A Argentina, que desde que eu entendo por gente dizem que está quebrada, da mesma forma. Foi muito difícil explicar para uma amiga minha o que é vestibular na Argentina. Não, é isso aí. Mas como assim vestibular? Vestibular, né? Quer dizer, foi muito difícil. E no Brasil nós temos assim, né? E aí vou voltar, eu acho que é importante, a gente tem que falar muito quem é quem. O prefeito Melo, o governador Leite, né? Quer dizer, eles são os Robin Hood ao contrário, né? Quer dizer, eles em vez de tirar do rico para dar pro pobre, eles tiram do pobre e dá pro rico. É o Leite dando subsídio para a Aurora, né? Pega aqui com um trabalho escravo, quer dizer, é um escândalo isso. Uma empresa sabidamente, né, com problemas, né, na área de trabalho, e recebe incentivo do governo do estado. E o Melo desses desvios, desse material comprado aí, que só ali, num só é 100 milhões, né? Quer dizer, imagina se tu pega em todo um governo, todo o orçamento do município. Eles são os Robin Hood ao contrário, que tiram da população para dar para os ricos. E aí por que o Brasil não consegue nunca, né? E vem ano após ano, década após década, século após século, continua sendo o país com a pior distribuição de renda do mundo, né? E a gente precisa enfrentar isso. E uma forma é poder seguir estudando, né? Ter essa oportunidade. E se ela não nos é dada, achar uns espaços. Se ela não nos foi oferecida, a gente ter que ir atrás e, infelizmente, se tornar essa história de superação, né? Enquanto não tem para todo mundo, a gente vai chutando a porta como dá. Bom, queria, então, pedir para o Júlio convidar a galera a falar do cursinho, que está com as inscrições abertas. Acontece aos sábados, das 9 ao meio-dia, de forma gratuita. Ministrado pelos professores da Rede Emancipa, acontece no auditório do Sindimetrô, no bairro Maitá, em Porto Alegre. Para se inscrever é só procurar nossas redes sociais e deixa aí um recadinho. Vamos deixar aí o famoso recado, o recado do professor. Professor, o que ele fala? É para copiar, esse é para copiar. Venha estudar, porque você não precisa achar, não, já era. Não, venha, porque a oportunidade, ela tá ali. Às vezes você fica assim, não adianta mais porque não tem mais oportunidade, isso aí já passou tudo, o cavalo só passa uma vez no deserto, não sei o que, aqueles ditados todos. Aí você fala assim, agora tem outro cavalo. E esse cavalo tá ali, chegando na tua porta, tá, inclusive. É só chegar, se inscrever, se inscreva com o pessoal, vem estudar. É sábado de manhã, difícil por enquanto. Pro professor também a gente acorda lá, tem que ir também, mas é tudo por um bem maior. E é como eu falei, o processo de educar-se é se empoderar. Então, por favor,
se inscrevam, venham, vamos estudar e passar, ocupar locais de poder. Isso aí. Então tá, gente, muito obrigada pelo papo. A gente vai ficando por aqui. O Fora da Linha, o podcast do Sindimetrô, foi mediado por mim, Nádia Líbio, e é uma realização do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias do Rio Grande do Sul. Segue nos acompanhando nas redes, ouve os nossos episódios antigos, dá um like nesse aqui, pode entrar em contato, mandar tua ideia, sugestão, reclamação. E é isso. Na técnica de som, John Cossetin, e esse episódio foi gravado no estúdio OT Play em Canoas. Valeu!